a Karina. Não consigo ver todos os nomes, tem um negócio aqui na minha tela. A Elisandra. Tudo bom? A Renata, a Adriana. Tudo bom, Adriana? Boa noite, professor. Boa noite, A pessoal. Tudo Iracema. bem? A joia. A Silvia. Oi, Cris. Não tinha visto que era você, menina. Tava até uma luz batendo no seu rosto, assim, eu não tinha visto. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Luciana, boa noite, gente. Karina. A Jussara, lá em cima, agora eu vi ela com a janela aberta. Boa noite a todos. Oi, Luciane, boa noite. Boa noite. Aguenta aí, gente, boa noite. Agora é aquele momento que todo mundo quer entrar junto na sala. Ainda bem que a porta é grande. Oi, Shirley, tudo bem, Vitor? Tudo bom, e senhor? Tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Patrícia. Boa noite. A Cláudia está entrando aí. A Rose Artoni, boa noite. Gil, e aí, cara, como é que vai, filho? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus você. Maravilha. Oi, Cláudia, boa noite. Boa noite. Rodrigo, oi. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Oi, Rose, tá boa, filha? Tudo bem? Ah, vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está entrando. Boa noite, dona Fabrina, como vai? Tudo bem? Boa noite, professor Flávio. Tudo bem? Joia. Alessandra, boa noite. Boa noite, professor. Que bom que você está aqui, Via. A Renata. Estou vendo algumas pessoas, estou chamando pelo nome de quem está com a janela aberta. A Mari. Oi, Mari, tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Gente, quem não podia abrir a janela, não tem problema, não. É que, não, infelizmente, não dá para a gente chamar todo mundo aqui pelo nome. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Franciane, boa noite. Boa noite.
Elis, cada hora é uma janela nova, diferente, aberta. Maria Rosa, boa noite. Graziele, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. A Rita, boa noite. Mais um minuto, aperta os cintos. Põe nisso, boa noite. Boa noite, professor. Oba, já apareceu uma lá na tela. É a filha do alto. Olha lá. Ô, dona Anice! Quanto tempo! Amigo, verdade, faz tempo, né? Tudo bem? Gente, eu vou dar mais uns 2 minutos, que tem bastante gente entrando. Guarda mais um pouquinho, por favor. Dezenove, 6. Nós vamos... Roberto, ó, tem avisos, meu caro? Professor, O os de de sempre. sempre, né? E pedir para o povo colocar no chat a autorização, né, professor? Isso. Não esqueçam, gente, de escrever autorizo a gravação no chat, por favor. Reforço o pedido de quem tiver com alguma atividade que está devendo, precisa fazer. Não pode, nesse curso não dá para ficar devendo nada, gente, senão eu não consigo certificar no fim. Professor, Então, se você tem alguma disciplina que você não fez, ou o fórum, ou a atividade da disciplina, é preciso fazer, tá bom? Se tiver qualquer dificuldade, fala com o tutor da sua turma, escreve para ele, liga para ele, pede ajuda, que a gente vai te ajudar. Nós vamos iniciar, então. Primeiro, quero começar me desculpando com vocês, porque eu vou ter que ficar... eu vou ficar com vocês aqui até pertinho das 8 horas e vou ter que ir para uma outra reunião na sequência. Então, eu combinei com a professora Cláudia para nós fazermos o seguinte: eu vou iniciar retomando questões da síntese, né, que a gente quer fazer dessa disciplina, né? Se a Cláudia quiser já colocar no começo também alguma coisa, alguma questão, ou alguma coisa que você achar, Cláudia, que deveria ficar um pouco mais clara e tal, de coisas que você viu, que você ouviu, enfim, você já pode me dar um toque também, tá bom? E aí eu vou pedir a licença para vocês, quando for umas 5 para as 8, mais ou menos, eu vou ter que ir para outra reunião, vocês continuam com a Cláudia mais um pouco. A ideia é aquela da gente conversar, então, sobre os conceitos, os temas, as coisas que são importantes nessa disciplina, para que vocês possam escrever uma síntese bem legal, uma síntese bem dentro do tema, tá? Aproveito para dizer para vocês algumas das sínteses das disciplinas anteriores que têm chegado para a gente. Algumas delas, às vezes, a pessoa sai um pouco fora do tema, então precisa prestar atenção nisso também, tá? Para que você, se você não entendeu, porventura, o que está escrito ali no enunciado, né, que a gente coloca lá no Moodle, troca uma ideia com o tutor, troca uma ideia com os colegas, põe perguntas no fórum, gente, estou precisando de ajuda, tá bom? Não leve essas dúvidas
É muito longe, que aí fica atrasado. Depois você tem mais outras coisas para cumprir das disciplinas seguintes, e aí complica. Então, hoje é 23 de abril de 2024, nós estamos na 4ª live da disciplina 3. A próxima disciplina, que eu mal posso esperar para ver a primeira live, será com a professora Cláudia. Nós vamos inverter os papéis. Aí eu sou aluno igual todo mundo, gente. Quero ver o tanto que a gente vai aprender com essa moça, que eu estou sabendo que é coisa bem legal. Pelo menos do que ela mandou para a gente, para ver como é que a disciplina está organizada. Vou ler os textos, viu, Cláudia? Fica em paz, filho. Eu vou vir aqui anotar minhas questões e me aguarde. Está na chuva, né, Cláudia? Para se molhar, né? Então tá bom. Mas acho que vai ser uma experiência bem bacana. Nós estamos introduzindo essa disciplina nesse curso e a ideia é manter depois daqui para frente. Bom, vamos lá então. Nós apresentamos aqui uma disciplina que vincula uma das 2 teorias que dão base ao projeto do curso. Uma teoria, a relação com o saber, nós tratamos dela na primeira disciplina. E de vez em quando a gente volta nela. Depois a gente tratou a disciplina do Foucault, né, que deixou umas boas pulgas, né, Cristiana, atrás da orelha do povo, que lê aquelas coisas e fala, meu Deus do céu, o que esse homem está querendo dizer? Mas a gente passou por ela, e sempre se tiver, gente, alguma dúvida, alguma questão que ficou de outra disciplina, põe lá no fórum, faz um debate, abre a conversa, chama o povo para briga, não esquenta não. Não fica com a dúvida, não. Nesta disciplina do processo de biografização, eu fiz alguns destaques, fui apresentando para vocês, inclusive lá no Moodle, ao final de cada live, uma listinha dos conceitos. Eu vou retomar muito rapidamente isso aí, não vou falar tudo de novo, mas vou retomando e a Cláudia vai me ajudando a ver se tem alguma coisa, Cláudia, que na sua leitura valeria a pena a gente se deter um pouquinho mais. Você entra, fala, coloca questões, me ajuda aí, que a gente estuda muito aquilo, lê muito aquela coisa, parece que está tudo claro para todo mundo, né? Mas não é assim que funciona, né? A gente sabe que o aprender é uma coisa um pouco mais complexa. Deixa eu dividir a minha tela aqui, que fica mais fácil, porque assim eu vejo vocês. Só um minuto. Isso, pronto. Agora eu só vou diminuir o tamanho da minha letra aqui. Olha lá. Então, 3. Opa, abriu o arquivo errado. Espera aí, gente, só um minuto. Um pouquinho, gente, que eu me perdi aqui no... Abri o arquivo errado, que eu preciso achar ele de novo. Bom, vamos lá. Eu vou passar pelos conceitos, vou fazer rápidos destaques do que era importante a gente compreender dessa questão que envolve as narrativas de vida como processos de formação. Narrar a vida, a gente faz em diversas situações. A maior parte delas a gente faz de maneira informal. A gente conversa com amigos, com colegas de trabalho, com parentes, dentro lá da escola, numa festa de aniversário ou casamento. A gente encontra com as pessoas, a gente conversa. Nas conversas, é muito comum surgirem questões que nós
contamos uma história para alguém. E, em geral, essa história envolve a gente de alguma maneira, ainda que como espectador numa situação. Mas é muito frequente que essas histórias que a gente conta de maneira informal, em geral, essas histórias a gente aparece como, se não o personagem principal, mas a gente aparece na história. Assim, por exemplo, você vai contar para alguém sobre alguma questão de um filho que nasceu, de um filho que entrou na escola, um filho que aprendeu a andar, a falar ou escrever. Você fala do filho, mas o tempo todo você fala de si próprio também. Então, a narrativa de vida não é uma coisa estranha, não é uma coisa que vocês nunca fizeram ou nunca ouviram falar. A diferença é que aqui no curso e nessa disciplina, especialmente lá a partir da disciplina 1 desse curso, nós pedimos para você escrever sobre a sua vida alguns aspectos. E essa é a atividade mais importante do curso todo. O que a gente pode fazer com ela ao longo do curso, como a gente analisa isso, como a gente lê essas narrativas, nós buscamos nela duas coisas. A primeira coisa é qual a escola que te formou. Então, a narrativa de vida nos mostra a instituição, sobretudo quando a narrativa é feita sobre o ambiente escolar, sobre a vida na escola, ou a trajetória na escola. A narrativa conta que escola é essa, de um jeito ou de outro. É só a gente ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de aprofundamento nessa teoria da biografização. A gente pega uma narrativa, a gente vai desenhando na cabeça da gente que escola era aquela, né? E tem escolas, tem experiências maravilhosas que revelam escolas que foram marcantes do ponto de vista positivo para diversas pessoas. Eu não saberia dizer se é a maioria. Eu tenho a impressão que não. Mas é certo que as escolas marcam a vida das pessoas. E quando a gente pede uma narrativa de vida escolar, a escola aparece. Essa é a primeira coisa. E compreender a escola que nos formou é extremamente importante para nós que estamos trabalhando dentro da escola ou em algum setor da rede, né, de educação. Nós estamos trabalhando com a educação de um jeito ou de outro. Então, ao final, ao escrever uma narrativa e ao trabalharmos com a perspectiva da narrativa de vida escolar, nós podemos dar grandes saltos de contribuição com os nossos alunos, com as crianças atuais, com os jovens, com os adolescentes, por uma razão simples, uma razão muito simples. Entre outras coisas mais, aquilo de ruim, aquilo de triste, aquilo de fracasso que a gente viveu enquanto a gente era aluno, né? A gente não quer que as crianças de hoje passem pelo mesmo. Então, eu já ouvi inúmeras vezes, a gente pede a narrativa, antes mesmo de eu pegar aquela narrativa para ler, para analisar, para dar uma devolutiva para a pessoa faz um comentário. Nossa, depois que eu escrevi aquilo, eu olho para minhas crianças hoje e lembro das coisas que eu escrevi e fico pensando assim, será que elas passam ou passarão por aquelas coisas que eu passei, especialmente as coisas ruins, né? Então, esse é o primeiro grande ganho. Escrever a narrativa de trajetória escolar, de vida na escola, põe você diante da escola que você trabalha, ou do setor educacional onde você está, independente da sua função. Se você é a professora, se você é a diretora, a coordenadora pedagógica, se você é o jardineiro, a faxineira, a merendeira, o fato é que todo mundo, de uma forma ou de outra, passou pela escola, né? Todo mundo que está aqui passou pela escola, né? E todo mundo que está aqui passou, inclusive, pela escola de nível superior, pela graduação. Então,
quando a gente traz esse relato por escrito, e essa é a primeira grande lição, né, o primeiro grande conceito, eu vou até reforçar ele e vou pôr ele aqui de novo para vocês, no chat. É o que a professora Delory chama de hermenêutica prática. A hermenêutica é um sistema de interpretação. Ela chama de hermenêutica prática porque a gente, ao longo da nossa trajetória escolar, a gente vai aprendendo aspectos de interpretar a vida. Quando a gente, em algum momento, para sentar e escrever essa vida, escrever sobre a vida que a gente teve, especialmente dentro da escola, nós já estamos produzindo uma interpretação sobre a escola que nós tivemos. E, especialmente, quem nós fomos dentro dessa escola. Deixa eu ligar aqui a fonte, senão o negócio que vai desligar. A segunda grande contribuição é quando nós escrevemos uma narrativa biográfica, nas entrelinhas do texto ou nas linhas do texto, aparece também aquilo que foi formador na nossa formação. Numa das lives eu cheguei a dar um exemplo das minhas dificuldades de aprender matemática até a 7ª série, quando um professor de matemática sorriu na sala, brincava com a matemática, tornava aquilo mais leve, aquilo foi formador na minha vida. Mudou a minha maneira de pensar ou aprender matemática. Eu fiquei muito feliz. Anos mais tarde, eu passei por uma outra experiência muito boa também, aprendi a gostar da matemática, e por aí vai. Então, quando a gente trabalha, e aqui vai uma dica, se você gostou da experiência, se você acha que tem uma potência formadora na narrativa biográfica de formação, faz com os alunos. Ah, mas professor, eu sou a inspetora de alunos, agora tem um outro nome, é agente educacional, eu sou a merendeira, não trabalho com alunos, sou a diretora, não estou direto com alunos. Conversa com eles. Conversa lá com a professora, com a diretora, fala, me dá uns 5 minutos aqui de conversa com esses 2, 3 meninos aqui que eu quero saber como é que eles vivem a escola. Que vida que eles levam aqui dentro. Então, essa é a questão da hermenêutica prática. Hermenêutica prática porque é a gente interpretando a prática do dia a dia da escola, do cotidiano escolar. Essa é a primeira questão que eu queria abordar. A gente rever a escola que teve, pensando na escola que tem hoje, e a gente aprende que existe um sistema de interpretar a vida que, se eu não tinha percebido, com a narrativa a gente começa a perceber. E, ao perceber, a gente pode aprender a interpretar diferente. Sabe aquele tombo que eu levei quando eu tinha lá os meus 11, 12 anos, que eu quebrei o braço? Porque um rapaz me empurrou, eu caí em cima do braço e quebrei o braço. Então, isso aconteceu comigo. Quando eu interpreto, eu escrevo isso e interpreto isso, eu penso nos riscos que uma criança passa de se machucar na escola, na forma do cuidado que os adultos têm quando algo semelhante acontece, nas responsabilidades de alunos, professores, agentes educacionais e outros que andam pela escola, no quesito segurança, no quesito sempre tem alguém que se machuca, enfim. Mas isso não é só isso, é para dizer que a escola é um espaço que é um organismo vivo. Interpretar a vida ali é fundamental. Para quê? Para a gente mudar aquilo que é necessário mudar dentro da escola. Aí, eu coloquei para vocês, numa das lives também,
uma palavra que a gente pode chamar de palavrão, é que é uma palavra alemã formada por duas outras, a Bildung, que eu chamei de romance de formação. É essa a melhor tradução para essa expressão alemã. Por quê? Porque escrever uma narrativa é como escrever um romance. O romance ele tem não só coisas boas, afetivas, no campo da afetividade, mas tem coisas no campo da tristeza, da angústia, e tudo isso faz parte de um bom romance, de um romance. Então, essa tradição de escrever histórias de vida, para repensar a vida, a escola, o ambiente de trabalho, é fundamental. Sobretudo na educação. Uma outra coisa que eu tratei com vocês, que é importante, uma questão que é importante destacar nesse tal romance de formação, é que é numa narrativa de vida. Eu vou falar da escolar, mas uma narrativa de vida em geral, uma das principais forças que a narrativa tem é que quando ela é autobiográfica, o herói da história, herói no sentido de o personagem principal da história, é você mesmo. É quando você percebe que existe um conjunto de histórias que podem ser contadas a partir daquilo que você viveu. A professora Cristine, que é uma das autoras dessa perspectiva teórica, uma das autoras importantes dessa perspectiva, ela diz assim: o importante não é o que se viveu, o importante é o que se pode dizer sobre o que se viveu. E vocês viram ao longo das lives a Andréia Carla, a Cirlei e outras pessoas na live passada falando como aquilo modificou a maneira deles pensarem, como aquilo interferiu na formação e na vida deles. É extremamente importante, então, a gente levar em conta isso. Estou lendo aqui, a Itamara escreveu: ouvindo sua fala, lembrei que eu não tive livros de literatura infantil quando era criança. Me lembro da primeira vez que vi uma biblioteca, e hoje eu sempre leio para os meus alunos, sempre compro livros para minha filha, hoje com 10 anos. Ele tem muitos livros, eu acho que é ela, né? E está sempre lendo. Olha só, quando ela narra uma coisa como esse trechinho que ela escreveu aqui, a gente vê a importância da literatura, a importância de dar livro para os filhos, a importância de uma biblioteca. Enfim, a gente vai ampliando o horizonte da vida da criança especificamente. E a gente vai criando para ela uma coisa que na teoria se chama, e eu tratei disso aqui, está aí no chat, uma bioteca. A bioteca como aquele conjunto de saberes que eu vou colecionando como se fossem livros numa biblioteca particular. As experiências de vida vão construindo a minha bioteca. Quando eu sou solicitado para falar sobre a minha vida, como no caso aqui no nosso curso, o que você faz? Você vai a essa biblioteca particular e trata alguns temas. Você tira alguns livros da estante da memória e vai trazendo aquele assunto à tona. Às vezes de forma bem curtinha, como a Itamara acabou de fazer aqui. Então, certamente, na biblioteca da Itamara, a palavra literatura infantil, a expressão, né? A palavra biblioteca, a expressão comprar livros, a ideia de ver um filho ou uma criança lendo. Gente, eu visitei escolas que tinha lá uma coisa muito interessante, entre outras. Durante 20, 30 minutos, todos os dias, era uma escola de período integral, eles paravam para ler, mas não é assim os alunos. Os alunos, a professora, a diretora, o porteiro, a jardineira, a merendeira, todo mundo parava e sentava em algum canto, ninguém atrapalhava. Eu achei aquilo uma graça. Eu falei, olha que coisa bacana, né? Que ideia legal.
Era um compromisso. E tinha um cartazinhos espalhados pela escola. Silêncio, estamos lendo, e tinha o horário. Bom, outra coisa importante que nós tratamos aqui é quando nós tratamos a vida do ponto de vista de uma narrativa escrita, por isso é narrativa biográfica, né, que ela é escrita, nós descobrimos duas coisas sobre nós. A primeira coisa, nós somos seres projetados para fora. Nós somos jogados para fora. Nós somos jogados, ou nós nos jogamos para fora do útero da mãe. Nós nos jogamos, ou somos jogados para fora de nós mesmos. Nós projetamos imagens de nós mesmos. Nós falamos de nós para os outros. Essa é uma primeira ideia. Por que a narrativa e a biografia, a narrativa de vida é importante? Porque nós também, ao narrar, a gente está se projetando para fora de nós mesmos. E o outro, que está perto de nós, ouvindo aquela narrativa, ou aquele que pega a nossa narrativa escrita e lê, olha para a sua cara, faz 10 anos que ele trabalha com você, e ele fala assim, nunca imaginei que você pudesse viver isso aqui que você contou aqui. E ele passa a ver você de outra maneira. E vocês sabem do que eu estou falando, gente. A escola é um ambiente que tem vida dentro dela. Desde o momento que você pisa dentro da escola, as vidas estão ali, entrecruzadas, né? Dançando umas com as outras, de vez em quando dá umas brigas no meio, faz parte. Por quê? Porque nós somos seres projetados para fora. E nós fazemos isso quando escrevemos a nossa vida, e a gente coloca quem nós somos para que os outros vejam a gente do ponto de vista, um pouquinho pelo menos, do ponto de vista que nós nos vemos. Olha a importância da narrativa. Quem trabalha com criança diretamente, seja dando aula, seja servindo um prato de comida para a criança, ou limpando a sala de aula onde a criança está estudando, sabe que conversar com a criança é fundamental. A gente extrai muita coisa, aprende muita coisa com isso. Mas tem uma segunda coisa. Então, a primeira coisa é essa. Ao narrar, a gente se projeta para fora. E os outros vão ver um pouquinho da nossa maneira de vermos a nós mesmos. E uma coisa é certa. Uma hora ou outra, quando nós os projetamos para fora, eles vão conhecer um pouco de nós que eles não conheciam ainda. A outra questão importante é que, para que serve, então, projetar para fora? Só para o outro me ver um pouco diferente? Não só para isso. Quando a gente se projeta num texto escrito, quando eu coloco a minha vida naquele texto, eu descubro que nós somos seres inacabados. Nós somos seres incompletos. E sabe quando a gente vai estar completo? No dia que você for a atenção principal do velório. Ou seja, vai ser incompleto a vida inteira. Ou seja, como diz na primeira disciplina, vai aprender a vida inteira. Então, como disse naquela disciplina, a gente tem que aprender para ser quem a gente é. Mas a gente aprende, escreve para dizer quem a gente é, e daqui a pouco a gente já quer mudar a escrita e a vida. Não, mas eu não sou só isso, não sou bem isso. Eu sou outras coisas também. Não, eu não pus tudo que eu penso que eu quero ser aí. E por aí vai. Esse é o inacabamento humano. Eu falei para vocês, lá na primeira disciplina, que tinha um filósofo chamado Kant, ele falava isso. O ser humano é o único ser vivo que, para ele ser o que é, você tem que aprender.
Até para ser humano, ele tem que aprender. Nós somos seres inacabados. Deixa eu parar um minutinho aqui. Olha só o que a Karina escreveu, gente. Diz a Karina Silva. Meu filho é aluno da mesma escola que eu trabalho. E ele detalha a escola com detalhes que eu nunca coloquei reparo. Adorei esse coloquei reparo, Karina. É bem isso que a minha avó também falava assim, precisa botar reparo nesse negócio. Escrever na perspectiva da narrativa autobiográfica é botar reparo numa coisa de uma maneira que talvez você não tinha pensado ainda. Então, o que eu gostaria que ficasse dessa disciplina é: será que se eu fizer isso na escola, na família, gente, sabe aquele momento que você senta com tias, primos, com a vovó, enfim, com alguém, e puxa umas fotos antigas, umas fotos do casamento, não sei de quem, e conta uma história? Eu vou te dar uma dica. Se você gravar essa história, essa conversa na família, e depois tiver a paciência de passar por um sistema aí que transforma áudio em texto, que hoje tem vários. Sabe o que você vai estar fazendo? Escrevendo a história da família. E tem muita coisa para aprender com isso. Se fizer dentro da escola, eu estou convencido. É uma ferramenta de trabalho para aprender, para ensinar e para gostar de estar ali. Todas as experiências que eu fiz com narrativas de vida dentro da escola mostraram isso para mim. Gente, eu estou olhando aqui, hoje em dia, a ideia não é da aula, não, eu só retomei algumas coisas, teria outras coisas mais. Eu falei aqui do projeto de si, isso eu vou escrever aqui, projeto de si. Porque falo muito de projeto de vida, mas pouca gente sabe que é preciso, antes de falar de projeto de vida, é preciso falar de projeto de si. Quem você é hoje, quem você diz que você é hoje, precisa projetar-se nesse sentido. E aí, pensar a partir disso um projeto de vida. E observação. Projeto de vida, gente, não é só a profissão da pessoa. A vida não se resume à profissão. Mas, do ponto de vista que nos interessa mais aqui hoje, pensar um projeto de vida é pensar que professor que eu quero ser ao longo desse ano de 2024. Eu trabalho na merenda, na faxina, ou sou jardineiro da escola. O que eu quero fazer esse ano? O que eu quero viver dentro dessa escola? Para que ela seja melhor, para que seja um ambiente mais agradável, mais limpo, mais cheiroso, mais florido, sei lá. Entende? Isso se chama projeto de vida. Mas primeiro eu preciso pensar quem que eu quero, quem que eu sou hoje. Qual é o meu projeto de mim, né? Esse tal projeto de si. Do que eu vi escrito no chat, algumas coisas eu trouxe aqui. Eu vou parar a minha tela aqui do lado e vou ampliar a minha tela com as janelas. Eu vou deixar o chat aberto. Estou aqui, gente. Vamos conversar um pouco. Não fica com essa cara olhando, não, ele não está falando comigo. É com você mesmo. Vamos lá. O que você tem vivido na escola? O que essa disciplina tem trazido, que está colocando umas pulgas atrás da tua orelha? Está fazendo você... Não tinha pensado nisso. Vai, Roberto, manda lá. Bom, professor, uma das coisas que o senhor estava falando, que eu acho que às vezes pode causar um pouco de dúvida nas pessoas, é a questão do romance de formação com a narração. Porque a gente tem no senso comum, quando a gente vai ler um romance, é uma obra de ficção, né?
E claro que quando a gente está narrando quando a gente tá narrando a nossa história, o nosso projeto de si, de alguma forma nós estamos criando uma pessoa que não somos nós totalmente, porque nós estamos falando de parte. Se eu pudesse só falar um pouquinho sobre isso, fazer essa ligação, né, do que é a ficção, que é a nossa narrativa, até que ponto que ela é uma ficção e que parte que ela é real também, porque é algo que a gente conta. Peraí. Cristine. Gente, quem puder, abre o chat para ver o que eu escrevi ali. O Roberto foi falando, eu já fui escrevendo para ajudar. O romance é uma obra de ficção, ele está completamente correto. A narrativa de vida também é uma ficção verdadeira. Diz a professora Delor Rimonberg, a professora Cristine, por que uma ficção verdadeira? Não parece uma contradição? Não, parece, mas não é. É uma ficção no sentido que você está inventando uma história. Ela diz uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li a primeira vez. Nós não temos um passado. A gente só tem um passado quando a gente narra o que viveu. E quando a gente narra o que viveu, nós estamos produzindo duas coisas. Um passado para você chamar de seu e um eu que habita esse passado. Mas como não tem passado, professor, as coisas que eu vivi estão lá. Estão lá onde? Fala para mim. Não estão em lugar nenhum. Aquele tempo se foi. Por isso a ideia de reviver, vamos combinar, é impossível. Então é ficção, Roberto, nesse sentido. Porque o romance, um autor de livros de romance, ele inventa uma história. Mas ele inventa uma história, gente, com pedaços de histórias verdadeiras que ele viveu, com certeza. Ele inventa personagens, ele inventa um enredo. Quando a gente escreve uma narrativa, a gente inventa uma história. E a gente, inclusive, inventa um personagem. Tem um livro daquele filósofo francês chamado Rousseau, que quem passou pela pedagogia que deve ter ouvido falar, Jacques Rousseau. O livro se chama As Confissões. É muito legal. Indico. Mas tem as Confissões de Santo Agostinho. É a mesma linha, vamos dizer assim, da narrativa autobiográfica. Deixa eu ouvir a Neuzinha. Fala, minha filha. Vamos lá. Abre aí o microfone, a janela, o que você quiser. A Neuzinha está com a mão levantada. Neuzinha, se for só por acidente, não tem problema, mas se você quiser falar, abre aí o microfone e fala com a gente. Enquanto ela pensa, se ela vai falar, se foi só uma coisa que clicou no botãozinho ali sem querer, não tem importância. Vamos lá. A Juceni dizendo que ama ler as narrativas autobiográficas. Eu, então, sou suspeito, Juceni, porque, olha, cada uma que eu leio, eu aprendo um pouco mais da escola, da vida, da criança. Todas elas ensinam coisas que são absolutamente importantes na vida de nós, educadores. Fala, Luciana. Abre aí, filha, manda abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Professor Flávio, isso me fez lembrar a minha Páscoa. Minha Páscoa, a gente se reuniu, os 7 filhos, né? E o filho adotivo da minha mãe, né? Que a gente adotou. E a gente se reuniu na Páscoa e minha irmã começou a contar a história da infância dela. E levantou lá um caos, né? Antigo, que ela apanhou do meu pai e tudo. Aí meu irmão participou da história e falou, não, essa é a sua versão. Eu estava junto e não foi bem assim que aconteceu. Você não ficou de castigo de forma gratuita.
Ela falou, não, eu fiquei por tua causa. Aí ele falou, não, você ficou porque eu cedi a sua vontade. Aí Olha ela só. falou assim, não, Gente, não o que a foi Luciana está trazendo... a história era. E é assim mesmo, Luciana. Por isso que a professora Delohry chama de ficção, gente. Se você contar uma história de vida, você viveu perto de um parente que estava na cena, você vai contar uma história, ele vai contar outra. E nenhuma das duas é nem verdade, nem mentira. É invenção. Invenção no sentido de, quando você vai contar algo que viveu, a minha avó dizia uma frase que eu até hoje me lembro. Quem conta aumenta um ponto. É sempre assim a ideia. A gente acrescenta, a gente interpreta, a gente modifica. Claro, quando a irmã da Luciana foi contar a história, ela puxou a brasa para a sardinha dela e foi contar do jeito dela. O camarada já reagiu, disse, não é bem assim não a história. Isso é muito importante, é muito legal. Na família é divertido, na escola é divertido também. Você vai ouvir histórias que você não imaginava que as crianças viveram. Boas e ruins. Entende? Isso tem muito a ensinar. Devia ter no currículo isso aí. Eu defendo a ideia que isso devia ser, não apenas essa ideia de um projeto de vida, de qual é a profissão que eu quero ter quando eu crescer. Isso também é importante. Mas acho que precisava ser mais até do que isso. E precisava ter formação para todos dentro da escola. Em todos é todos, gente. Todo mundo que trabalha na escola. Da importância do ato de narrar a vida. Ou nunca aconteceu com você, de você trabalhar 10 anos com uma pessoa e não saber sequer o dia do aniversário dela. Então, pensa numa criança que passa 1000 peripécias boas e ruins. Ninguém pergunta nada para ela. Ela, mais ou menos tímida, não fala nada. Mas aquilo era importante saber. Talvez aquilo ajudaria muito. Eu estou tentando, de toda forma, de provocar a Cláudia, porque a próxima disciplina ela vai entrar na questão da literatura. Mas antes disso, eu vou falar aqui com a Valdenice. A autora brasileira Conceição Evaristo diz que suas narrativas, parte ela viveu e parte ela inventou. Chama de escrevivências. Olha aí, gente, uma dica de leitura de autor nessa parte. E a parte que ela viveu, ela também inventou, viu? O Marco está com a mão levantada. O Cláudia vai esquentando os motores, aí, filho, olha a hora. Fala, meu caro. Professora, uma dúvida que me surgiu agora, que é aquela questão do diário, né? Marco, eu não estou conseguindo escutar direito, está muito baixinho. Será que é o meu? Ah, peraí, que acho que é o meu microfone que está. Não. Vamos ver se consegue. Retoma a sua fala, por favor. Vamos lá. Peraí. A professora, melhorou agora? Agora eu estou ouvindo. Ah, não, é que eu estava com o Bluetooth ligado. Não, aquela questão de que antigamente o pessoal usava muito diário, né? Aqueles diários, aqueles caderninhos, né? É. Isso era uma espécie de uma autobiografia, né? Exato. Exatamente. É uma autobiografia. A diferença, apenas, que quando a gente traz isso como uma proposta metodológica e formativa, é a gente olhar para essa escrita, inclusive pode ser de um diário, Marco, e fazer uma análise do que tem ali, do que ele viveu, quais eram os sonhos dele naquela época, quem que ele era, você entendeu? Quais eram as angústias, as frustrações, quais as vitórias. Gente, o diário de vida, em geral, era coisa de menina na minha época, mas acho que toda criança deveria ser incentivada a fazer. Pensa numa escola que lança uma ideia assim, gente, aqui na nossa escola tem um tal de diário de bordo.
A escola é um grande barco, um grande navio, e aqui todo mundo vai escrever um pouquinho o que está vivendo aqui dentro, e nós vamos contar uns para os outros. Olha só, essa ideia do diário de vida, do diário, né, Marco? É, sem dúvida nenhuma, é sim uma escrita autobiográfica. A única questão é que precisaria ela vir a público de alguma maneira, né? Naquilo que dá para tornar público, e ter alguém preparado para analisar aquilo, para ver os ganhos, para ver, chorar junto os fracassos, as angústias, alegrar-se junto com as vitórias, entende? Fazer um trabalho em cima. E a escola, certamente, eu acho que deve ter muitas escolas que fazem algo semelhante. Eu já andei ouvindo algumas narrativas nesse sentido. Mas que bom você lembrou o diário de antigamente. Essa era uma coisa que podia voltar, viu? Com força e de preferência dentro da escola. Obrigado, Marco, pela lembrança. Tem mais gente. A Cirlei. Vamos lá, Cirlei. Você abriu o microfone primeiro. Então, professor, o senhor está falando que é de antigamente, não é não. A gente tem costume de fazer isso ainda. Ah, que bom. Eu tenho uma sogra, ela tem 75 anos, e todo dia ela escreve no diário dela. Então, eu acho isso muito bacana, porque as grandes emoções que ela viveu, ela coloca lá, as tristezas dela também ela coloca lá, as metas que ela precisa alcançar tá lá, quando ela se formou professora tá lá, o ano, a data, tudo. Então, eu acho isso muito bonito. Muitas vezes ela começa a mostrar para a gente, contar um pouco daquela história dela ali. Então, você fica até emocionada com aquele relato que ela faz, né? E faz com que a gente se pergunte, muitas vezes, nossa, eu não relatei isso, passou tantos anos, eu nem lembrava mais. E aquilo ali fica registrado para o resto da vida da pessoa, né? Gente, tem uma força muito grande nessa lei. Olha só, não só o fato de você pegar uma pessoa já um pouco mais idosa, né? Sim. Que conta histórias, pessoas que fazem isso e têm uma idade um pouco mais avançada, gente, elas contam para a gente como é que era o país naquele momento. Exatamente isso. Coisas que a gente não sabe da cidade. É isso mesmo. Eu me lembro de ter passeado com uma senhora bem idosa, já com mais de 95 anos, pela cidade, e ela quis ir de ônibus. Ela olhava os prédios e falava, eu vi esse prédio construir, verdade. Aqui estava cheio de mato, verdade. Ali era não sei o quê. É isso Olha mesmo. Só, gente, é a história viva. Isso. Não é? Quem tem avô, vó, ou quem tem eu, que tenho mãe ainda, minha mãe tem 91 para 92, e pensa numa velhinha esperta, gente. É bom, é muito bom. É um charme a gente parar para conversar, porque a memória curta, ela vai embora com a idade, a gente sabe, né? É normal, é comum, é muito comum. Mas ela lembra de coisas fundamentais. A gente entende o entorno quando ela conta alguma coisa. E conta coisas, sim, lá de trás que a gente nem era nascido ainda. Não era nem nascido ainda. Verdade. Era só o que eu queria falar. Isso é encantador, mas desculpa, mais do que encantador, gente, é formador. Pensa uma família que pega um registro desse, como a sogra da Cirlei, e começa a analisar um pouco, não para ficar encontrando problemas na família, não, para entender as trajetórias que a família viveu. Isso dá um trabalho belíssimo dentro da família. Obrigado, Cirlei. Gente, eu tenho mais 2 minutinhos para ficar aqui, mas vou usar esses 2 minutos para agradecer. A minha vida já não é mais a mesma
depois que eu comecei com vocês esse curso, estou ouvindo cada coisa que nas lives, nos textos, eu paro, volta e meia eu dou uma olhada em alguma narrativa biográfica que tem lá, as pessoas contam para mim um pouco, os tutores das turmas, sobre o que está rolando nos fóruns. Eu certamente vou ser a pessoa mais beneficiada nesse curso, porque eu estou aprendendo um monte com vocês. A Cirlei, o dia que ela não abrir a câmera, o microfone, eu vou chamar ela. Fala, Juliana, você quer falar, Fia? Fica à vontade. A Fabrina levantou a mão um pouquinho antes, mas eu vou pedir para a Fabrina aguardar só um pouquinho. Oi, professor. Diga. Então, eu gostaria de ver se algo semelhante ao diário, né, que antigamente as pessoas tinham, era também o caderno de perguntas. Eu passei por essa fase, principalmente na escola, né? Geralmente, mais as meninas até do que os meninos, mas a gente tinha um caderno de pergunta que a gente passava, tipo, para a sala inteira, todos os amigos da sala e cada um relatava. Aí tinha perguntava o que você gosta de mim, qual filme que você gosta, o que você gosta de fazer no final de semana. Aí tinha várias perguntas. E era bem engraçado, porque já aconteceu de alguns anos depois a gente ter amigos que tinham esse caderno, e a gente olhar, sabe? Nossa, o fulano respondeu esse caderno. Nossa, o fulano colocou isso. Olha, lembra que o fulano colocou isso, aconteceu, não sei o quê. Então era quase que um diário também. E hoje em dia também, igual eu falo, as crianças acho que nem imaginam uma coisa dessa, né? Até porque hoje em dia ninguém gosta nem de escrever, né? Gente, eu nunca ouvi falar de caderno de perguntas, Juliana, mas adorei a ideia, gente. Olha aí. Acho que é uma coisa bem legal de se fazer. Claro, precisa orientar as crianças, porque às vezes escreve coisas que chateiam os outros, né? Mas é só uma questão de orientar. Mas obrigado, gostei demais da ideia, Juliana. Fabrina, é você, tem mais um. Oi, professor. Oi. O Marco Antônio deve ser mais ou menos da minha idade, porque ele falou uma coisa também que era da minha época, o diário lá que a gente escrevia e tal. Eu tenho uns guardados aqui que eu até falei para os meus alunos que eu vou levar para eles verem. A Cirlei, eu tenho uma conexão com a Cirlei, que é uma coisa de maluco isso. O meu pai deixou escrito uns 4 livros que ele conta, desde quando ele saiu da casa dele, de Simão Dias Sergipe, a vinda dele que ele foi para o Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo, e ele deixa um relato de passagens que ele viveu, né? Até os tempos que ele escreveu esse diário. E são 4 cadernos, 3 ou 4 cadernos, eu li todos, assim, muito emocionante. E agora, quem falou por último, que eu já me perdi? A Juliana, né? Que falou do caderninho de perguntas. Eu tenho um guardado aqui até hoje, Juliana, mas o que eu levantei a mão para falar, professor, foi o seguinte: tem uma pergunta aqui, eu não sei, eu acho que o senhor não leu ela ainda. Não perdi nada. Ela postou faz uns 5 minutos. Na educação infantil, o desenho de uma situação, exemplo, fim de semana, pode ser considerado uma narrativa? Sim, sem dúvida nenhuma. É a pergunta da Daniela Coleto. Tá, não só, Daniela, desenhos, mas também expressões corporais. Vamos pensar numa criança surda-muda. Quer dizer que, então, não tem jeito de escrever nada? Tem. Faz atividade com ela, registra a maneira dela se expressar. Eu penso uma criança que tem síndrome de Down, tem autismo, tem qualquer outro negócio que compromete a fala. Tem outras formas, é só captar de alguma maneira, através de alguma atividade, a expressão dela naquilo lá, e aí você vai funcionar como uma espécie de escriba para ela. Ela se expressa, se manifesta, você registra, depois conta para ela de alguma maneira, conversa com ela. Se for uma criança muito pequena, conversa com alguém da família também. E aí tem uma questão formativa extremamente interessante também. Não tem idade para isso, gente. Bom, eu vou deixar vocês aqui com a Cláudia. Cláudia vai poder fazer uma espécie de avant-première, né, Cláudia, da disciplina da semana que vem, e vincular o que está sendo trabalhado aqui, o que foi, né, com a disciplina que ela vai fazer depois, mas você fica bem à vontade, Cláudia. Eu até te mandei o material para ajudar na conversa só. Eu vou ter que sair agora,
Volto a semana que vem, estou doidinho para ver a aula da Cláudia, quero saber tudo que vai acontecer. E espero que a gente... Estou torcendo porque a gente tenha uma disciplina muito boa com ela também, gente. Boa noite para vocês. Grande abraço. Obrigada, professor. Obrigado, Cláudia, da ajuda agora aí, tá? Imagina. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Vocês me ouvem bem? Sim? Sim. Eu estava aqui acompanhando, né, as reflexões do professor Flávio e a gente vai fazendo relações, né, estabelecendo relações mesmo, e estava aqui pensando em como isso conversa com a questão da leitura. Acho que vai combinar muito com o que a gente vai falar nas próximas semanas. Enquanto o professor estava falando, eu destaquei duas sínteses que eu gostaria de trazer para vocês, e depois eu trouxe um trechinho que é uma provocação para a gente pensar a respeito disso também. Então, a primeira síntese que eu gostaria de compartilhar com vocês, depois vocês fiquem à vontade também para falar se faz sentido, se vocês entendem da mesma forma, né? É que a narrativa, esse ato de narrar, né, ele reorganiza, ele reinterpreta o vivido. Né? Todo mundo aqui já deve ter vivido a experiência, né, ou consigo mesmo, com outra pessoa, de que quando algo nos incomoda, quando a gente passa por um conflito, por uma situação difícil, por uma decisão, a necessidade que a gente tem de contar isso, né, de falar sobre isso, já se perceberam nesse lugar? Ou já conviveram com alguém que está passando por uma situação difícil e aquela pessoa repete e repete e repete aquela história? Então, para mim, isso é um exemplo, né, de como a narrativa vai construindo, nesse sentido que o professor falou, né, ele usou a palavra invenção, que é o que a professora Delohry usa, né, de ficção, mas eu acho que é nesse sentido, eu entendo nesse sentido, que a gente vai reinterpretando, a gente precisa contar para entender o acontecido, né, ou o que a gente está vivendo. Então, acho que esse é um exemplo bastante comum nas nossas experiências, né? Quando a gente está incomodado, desconfortável com alguma coisa, ou precisando tomar uma decisão, ou como a gente vai contando aquilo, vai falando sobre aquilo e precisa conversar, né, sobre aquela questão, para organizar a nossa mente, né? E aí, vários autores vão falar sobre isso, né? Então, a gente tem autores, por exemplo, a Michelle Petit, quem estuda sobre a leitura, ela vai falar que quanto mais palavras a gente tem para nomear o que a gente vive, mais a gente consegue compreender. Então, puxando já para a semana que vem, né, a questão da leitura, o quanto isso dialoga, né? O ato de escrever e também de ler vai nos dando mais palavras para que a gente possa explicar melhor, de uma maneira mais aprofundada, mais clara, para a gente mesmo, aquilo que a gente está vivenciando. Então, ela vai dizer que quanto mais palavras a gente tem, mais a gente consegue nomear o que a gente vive. Né? E aí, outros autores também vão falar, o professor Jorge Larossa, que também é um pedagogo super conceituado, ele vai dizer que nós não pensamos com pensamentos, nós pensamos com palavras. Então, esse ato de narrar, ele é uma forma da gente explicar para a gente mesmo o acontecido. Como o professor Flávio falou, o acontecido, enquanto não é narrado, é como se não existisse. Enquanto ele não toma forma, enquanto a gente não consegue explicar, falar sobre isso. Então, é nesse sentido que, é claro, é uma versão, né? Sempre é uma versão, é uma perspectiva do que aconteceu. E esses episódios, esses fatos nunca vão ser completos na nossa narrativa, porque é de um ponto de vista, né, específico, nosso ponto de vista, né? Mas eles ajudam, essa narrativa ajuda a gente a reorganizar, a reinterpretar. Então, não sei se faz sentido para vocês, mas lendo os textos, ouvindo a fala do professor Flávio e juntando com a questão dos autores que falam sobre a leitura, né, e a escrita, como as palavras que a gente tem acesso vão ajudando a gente nomear, a gente explicar o que acontece com a gente, me veio esse entendimento, né, que a narrativa ela ajuda a gente a reinterpretar, a gente ressignificar aquilo que a gente viveu. Faz sentido para vocês? Conseguem se ver nessa situação, né? Como isso é importante para a gente, né? E também para as crianças, né? Aí a gente pensando no contexto escolar, como a gente conceder espaço
de escuta, né, dessas crianças, em que elas possam falar, elas possam tentar explicar e conversar sobre, também ajuda elas a se entenderem no mundo, na escola, e o seu processo de aprendizagem. Então, esse movimento, a gente sempre parte da gente, para a gente entender a importância, para que a gente possa também abrir esse espaço na escola, porque a gente aqui está fazendo sempre esse movimento, né, de se olhar enquanto sujeito, para poder também ampliar o nosso olhar nas nossas práticas na escola. Né? Então, essa era a primeira questão que eu queria trazer, sobre o ato de narrar. E aí, antes de eu ir para o segundo, que gostaria de saber se tem alguém que gostaria de falar alguma coisa, se isso faz sentido, né? Se alguém se lembrou de algum episódio. Então, vou abrir um espacinho para vocês. Parece que a Jéssica está falando, mas nós não estamos escutando, né? É isso que eu ia falar. Jéssica, você quer falar? O seu microfone não está saindo som para a gente. Talvez ela esteja com algum problema técnico, né? Vamos aguardar um pouquinho, Jéssica. Depois, se você conseguir, fique à vontade, tá? A Juliana também está aparecendo aqui para mim com a mão levantada. Juliana, você gostaria de falar? Não, eu já falei. Foi a hora que eu falei do caderno de perguntas. Obrigada. Tá joia. Aí aqui no chat a gente tem a Neuzinha dizendo: na escola fazemos as tertúlias literárias, e quando as crianças vão falar do trecho que leu, sempre remete ao cotidiano delas. É também uma forma de narrativa. Neuzinha, na disciplina da semana que vem, a gente vai, começa na semana que vem, né? A gente vai falar de um dos papéis da literatura, que é este, né? De dialogar com a nossa vida, que a literatura faz sentido, tem sentido na experiência da criança, quando ela conversa com as vivências que a criança está vivendo, né? Então, muito mais para além daquela coisa de ter um repertório de textos clássicos, de saber os autores, tudo isso é muito importante, mas que, para além disso, né, nesse aspecto formativo, que a literatura precisa conversar com a vida, porque a literatura nos ajuda a nos entender, a nos ver, né, de outras formas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Pois não, Roberto? Oi, Cláudia. Colocar só uma coisinha também. Eu acho que é sempre importante quando a gente está trabalhando no curso, né? Nós estamos falando da narrativa autobiográfica, principalmente quando a gente escreve, né? A escrita da narrativa autobiográfica, né? Que nós estamos escrevendo. E aí, não sei quem foi que falou há pouco, né? Que fez a pergunta: quando eu faço um desenho, tem uma narrativa? Tem uma narrativa, né? Agora, uma outra questão também, que quando você falou da questão das palavras, mas enquanto pensamento, né, a gente tem aquela história que o professor comentou antes, que a gente não tem vida se a gente tem vida, a gente não tem projeto de si, não tem história de vida se a gente não narra. Mas quando a gente faz uma narrativa interior, que a gente não verbaliza isso, né, que a gente não transforma em palavras, que nem você falou do Larousse, né? Eu não concordo muito com esse posicionamento dele, porque, para mim, eu penso que é o contrário, né? Que, na verdade, a gente codifica o pensamento através de dígitos que são as palavras. Então, às vezes, a gente não tem essa questão do pensamento, o pensamento vem antes, quer dizer, essa questão da narrativa que acontece dentro da gente, né, que eu posso narrar ou não narrar. Quando eu narro, que às vezes a gente tem um limite da própria escrita, né? Então, eu queria trazer um pouco disso para você, porque eu sei que você trabalha com a questão da leitura, né? Mas eu acho que é importante também, porque a gente tem, às vezes, o que a gente pensa, né? A música é uma forma de narrativa, né? O cinema é uma narrativa, então a gente acaba tendo outras formas de se narrar ou fatos ou a nossa própria história. Né? Só quis trazer um contraponto para você também.
Roberto, isso dá uma longa discussão, viu? Desde lá, começando por Piaget e Vygotsky, né? Porque é um ponto de divergência entre esses dois pensadores é que o Piaget vai falar que o desenvolvimento, né, surge primeiro internamente, depois gera uma aprendizagem, uma ação, enfim, né? E o Vygotsky vai dizer que o contrário, é o social que é internalizado, né? Então, os diálogos que a gente vive, por exemplo, externamente, vão se tornar nosso diálogo interior. Então, ele faz um movimento contrário aí, falando bem assim, por cima, né? E acho que essas discussões passam por isso, né? Da gente se entender como seres sociais, em que aquilo que a gente ouve, a maneira como as coisas são nomeadas para a gente, a maneira como os outros vão dizendo sobre nós, sobre o mundo, sobre as relações, vão constituindo a nossa narração interior também, né? Então, vão constituindo os formatos possíveis, as palavras possíveis, as formas possíveis de entender o mundo. E aí, Roberto, eu penso que, assim, para além dessa questão, né, mesmo quando a gente está narrando para a gente mesmo, né, com os nossos pensamentos internamente, é uma forma de narrativa, né? Claro que não é o mesmo efeito, como o professor disse, da gente externalizar isso, porque a gente pode ler num outro momento, retomar e revisitar aquilo, e daí aquilo vai ter um outro sentido, né? Então, é diferente nesse sentido, mas é uma forma também da gente se explicar, né? Quantas vezes a gente conversa com a gente mesmo, né? Quando a gente está numa situação, né, pensando alto, a gente vai, né, pensando mesmo, como se alguém estivesse conversando com a gente mesmo. Então, é uma forma de narrar os acontecimentos também. Acho que ela tem suas peculiaridades, mas que ela também faz parte dessa necessidade que a gente tem de colocar numa história aquilo que a gente vive para poder entender. Eu acho que tem a ver com isso. Mais alguém, gente? Gostaria de colocar alguma coisa? A Maria Cecília está falando aqui no chat que ela faz com as crianças do Jardim 2 o Era Uma Vez, onde as crianças pegam uma figura, iniciam uma história, e aí vão pegando outras figuras aleatórias para montar a história até o final. E nesse dia é sorteado uma criança que usa o microfone da professora para contar a história. Esse espaço de escuta das crianças, né, Maria Cecília, em que elas podem falar, podem verbalizar suas ideias, sua criatividade, enfim, ele é muito importante, né? Bom, então, a primeira ideia, né, que eu gostaria de frisar aqui nessa síntese é dessa questão da narrativa, como ela é importante para nos organizarmos, né, mentalmente, como ela organiza o nosso entendimento, nossas impressões a respeito do vivido. E aí, um segundo aspecto, gente, que eu queria colocar para vocês, que o professor Flávio mencionou, mas eu queria destacar isso, como essa narrativa, ela também projeta o nosso futuro, no sentido de que projeta quem nós queremos ser, quem nós desejamos ser, o que nós vamos fazer a partir disso que a gente viveu. Enquanto a gente não narra, parece que a gente não consegue dizer o que a gente vai fazer com isso, tá? E aí eu estou lendo um livro que se chama A Arte da Palavra e da Escuta, é esse aqui, da Regina Machado. Na verdade, ele vai falar sobre a contação de histórias, sobre essa arte milenar de narrar histórias. Não com foco no que a disciplina traz, né? Mas é um livro belíssimo, bem profundo a respeito de como esse costume de narrar, ele existe desde sempre e como isso é importante de geração em geração e existiu desde os tempos mais longínquos. E eu escolhi um trechinho, que é uma epígrafe de um capítulo, está lá na página 37, e eu vou ler para vocês, porque eu acho que conversa muito com isso que a gente está falando, do papel da narrativa na nossa vida, e vai trazer esse aspecto da narrativa que nos ajuda a pensar no futuro, pensar quem que a gente vai ser a partir daqui. Então, vou ler para vocês. Diz assim, olha, uma pessoa que está contando sobre uma conversa, tá, gente, que ela teve com um neurologista, Oliver Sacks, que é famoso, tem livros publicados, ele é um neurologista super
conceituado. E essa pessoa está dizendo assim, olha, eu perguntei um dia ao neurologista Oliver Sacks o que, do seu ponto de vista, era um homem normal. Ele me respondeu que um homem normal, talvez, seja aquele que é capaz de contar a sua própria história. Ele sabe de onde vem, ele tem uma origem, um passado, uma memória em ordem. Vejam como isso combina com o que a gente está falando, né? Ele sabe onde está, sua identidade, e acredita saber aonde vai. Ele tem projetos e a morte no final. Ele está, portanto, situado no movimento de um relato. Ele é uma história e pode dizê-la para si mesmo. Então, vejam, aqui, claro, tem a questão do normal, que a gente já discutiu, né, do padrão, mas vamos pensar aqui, quem é um ser humano saudável, né? Quem é um ser humano que entende a sua própria vida, entende a si mesmo, né? E aí, então, esse neurologista, que é um grande pensador sobre o ser humano, ele vai dizer assim, que é alguém que consegue reconstituir a sua história, então consegue construir essa narrativa, conforme o que a gente está falando, organizar as suas ideias, organizar o que viveu, reinterpretar isso, né? É alguém que sabe dizer onde está. Então, olha, a partir da sua história, sabe dizer quem é, por que é assim, de onde veio, o que constituiu a pessoa que é hoje, sabe dizer do que formou essa pessoa, né? A sua identidade. Todos nós passamos a vida tentando nos explicar, né? Nos entender, nos explicar na relação com os outros. Então, essa história que a gente vai reconstruindo nos ajuda a entender quem nós somos no presente. E aí entra na questão que eu queria trazer para vocês, mais do que isso. Então, entender o nosso passado, nos entender no presente, como alguém que tem uma identidade, uma maneira de ser, uma história. E aí, que acredita saber aonde vai. Vejam, não está dizendo aqui que sabe para onde vai, porque ninguém domina o futuro, né? Já dizia o Toquinho, né? Que o futuro é uma aeronave que tentamos pilotar, né? E que, sem pedir licença, vai mudando a nossa vida sem que a gente controle. Então, a gente não tem controle do futuro. Mas, quando a gente é capaz de fazer um fio condutor da nossa história, a gente tem projetos para o futuro, a gente sabe projetar naquilo que o professor Flávio falou, né? A gente sabe dizer o que a gente pretende, o que a gente pretende como ser humano, como profissional, como professor ou funcionário que está lá na escola, na relação com as crianças. Então, constituir essa história nos ajuda a entender quem nós somos e quem nós queremos ser, a nos projetar para o futuro, a refletir sobre isso. Né? E eu acho que aqui é um segundo ganho, né? Muito importante também. Então, além de nos entender, se a gente não se entende, é o ponto de partida, né? Se a gente não conseguir reconstituir a nossa história e fazer uma explicação lógica para a gente mesmo, pelo menos, né? do que a gente viveu, a gente não consegue se entender, né? Então, é o ponto de partida. Mas aí, a partir disso, essa questão da gente olhar para a gente como alguém que tem essa identidade e nos perguntarmos que professores, que profissionais nós desejamos ser, quem que nós queremos a partir dessa história que vivemos. Eu acho que tem um exercício aí possível, né, de se fazer e que impacta nas nossas relações com as crianças, porque aquilo que a gente viveu, a gente não muda mais, a gente tem que lidar com isso. Né? Mas e a partir de agora? Então, compreendendo essa história de onde viemos, pelo que passamos, quem somos, o que a gente faz com isso a partir de agora? A partir desse hoje que nós temos e dos dias que a gente tem para viver. Então, acho que esse é um convite também dessa reflexão. Né? Lá na atividade do Moodle, o professor Flávio, inclusive, fala, né, da gente fazer isso com as crianças, né, e pensar nessa possibilidade deles mesmos se pensarem, da gente repensar nossa prática, de pensar a escola que a gente teve, de repente, que não é a escola que a gente quer, né, às vezes, para as crianças. Então, qual escola que é essa?
Mas vejam, sempre em relação àquilo que a gente viveu, né? Então, não tem como fazer esse movimento se a gente não olhar para quem a gente foi, para o que a gente viveu. Diga, Cirlei. Então, professora, a senhora falando aí, a senhora fez eu recordar uma coisa. O professor tinha falado para a gente para fazer com as crianças. Eu fiz com os adultos, lá na escola onde eu trabalho. Como foi a escola de cada um? O que trazia a recordação da escola de cada um? E foi muito gratificante. Aí, na hora do almoço, a gente sentou junto, cada um expôs o que a escola significou para eles. E foi muito, assim, agradável, porque cada um buscou umas lembranças muito legais de cada um, sabe? Fez com que as pessoas falassem com saudade daquela época deles. E fez, ao mesmo tempo, a gente refletir. O que eu quero? O que eu preciso mudar? O que eu estou buscando? O que eu espero dessa escola outra? Então, abriu vários questionamentos lá. E isso foi bacana, porque a hora que a gente se cobra, a gente se pergunta o que a gente quer, faz com que a gente pense aonde eu posso mudar, o que eu posso fazer de melhor. E ao mesmo tempo, as meninas que trabalham na limpeza lá, começou a questionar, a gente pode melhorar nisso, a gente pode melhorar naquilo. Eu peguei as meninas da limpeza, as meninas da cozinha e as meninas da secretaria. Então, a gente juntou nós tudo lá. E a gente começou a se questionar, e foi bacana o questionamento que cada uma fez. Eu gostei, fez com que eu pensasse mais a fundo e mais na frente ainda. Então, agora a senhora falando, fez com que eu lembrasse do que cada uma falou. Então, isso é gratificante. E a gente aprende um pouquinho mais com isso, né? Era isso que eu queria falar. Que legal, Cirlei. A sua experiência é uma vivência exatamente daquilo que a gente está falando, né? De como o vivido é ressignificado quando a gente compartilha e projeta o futuro, né? Porque a partir do momento que a gente olha para o que a gente viveu, seja de bom ou de ruim, pensa sobre isso, a gente tem condições de repensar, né, o futuro. Que escola que a gente quer ou que escola que a gente não quer. Então, veja como esse movimento, ele é um movimento de olhar para trás, mas é um movimento também de projetar para frente, né? Projetar o futuro. Então, é um movimento transformador, por conta desses dois aspectos também, né? O olhar para trás e o olhar para frente. Muito legal, Cirlei, obrigada, viu? Mais alguém, gente? Vocês estão todos tímidos, cansados. Nessa terça-feira, já estamos finalzinho de abril, né? Quem está na escola desde janeiro, fevereiro, já está ao final do bimestre, todo mundo cheio de coisas na cabeça. Pois não, Luciano? Oi, professora Cláudia, tudo bom? Boa noite. Na minha narrativa autobiográfica, né, que foi o trabalho da primeira disciplina, eu acho que eu causei um impacto, queria fazer isso, né, com a minha vivência de escola e como era a continuidade disso na escola depois da vida adulta como profissional, né. E eu lembro muito, também na igreja, eu sempre tive essa questão, né, não é nem questão de quem eu queria ser, mas quem eu não queria ser. Eu tinha muito claro o profissional que eu não queria ser, o catequista que eu não queria ser, e às vezes a gente foca muito assim, é por natureza mesmo, né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e eu sempre tive muito claro o que eu não queria ser, porque esse lugar dos meus professores, da minha vivência de escola, até um pouco traumática, fez eu ser o profissional que eu sou hoje também, né? É uma experiência ruim, mas eu tenho que ressignificar isso de alguma forma para uma coisa positiva. A mim só cabe isso, né?
ser melhor e ressignificar algumas coisas, até por questão de vivência. Como o professor Flávio disse, né, eu consigo reinventar essa minha história de uma forma melhor, né? Eu vou talvez omitir coisas, aumentar coisas aqui e ali, mas assim, é a minha história de uma forma que só pode ser contada por mim. É a minha versão da minha história. Quem viveu do outro lado que conte a sua, né? É isso, e como esse movimento de contar, né, Luciano, traz clareza para a gente do que a gente quer ou do que a gente não quer, né? Ajuda a gente a olhar como quem está de fora, né? A partir do momento que a gente põe no papel e lê sobre aquilo, é como se a gente estivesse ouvindo mesmo uma história, né, vivida por, de repente, outra pessoa. Então, a gente consegue se enxergar de fora. Por isso, ela ajuda a ter essa clareza, né, do que a gente não quer, muitas vezes. Alguém colocou no chat aqui, que fez com os amigos do filho adolescente e deu para vivenciar as experiências deles, o que eles não gostariam que ninguém passasse. Os adolescentes que vivem essa fase de tantas descobertas e tantos conflitos, né, Mel, com certeza tem muitas histórias para contar e isso é muito importante para eles também, né? Mais alguém? Bom, gente, olha, eu gostaria de compartilhar esses dois aspectos, né? Não vou ficar prolongando. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algo que ainda não ficou claro na disciplina, que vocês gostariam que eu falasse, que a gente retomasse, e fiquem à vontade, tá? Eu estou à disposição. E caso ninguém tenha dúvidas, então a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo hoje, né? O limite do horário é 9 horas, mas vocês fiquem muito à vontade, a não ser que tenha alguma dúvida, ou se mais alguém quiser comentar alguma coisa. Não? Professora Cláudia, o professor Flávio provavelmente depois ele vai assistir, né, a sequência da aula, né? É que a gente nunca chegou nessa fase que sobra tempo para falar. Então, assim, aí o pessoal acha que tá ficando... Acho que vamos encerrar, né? Sobrou tempo demais, a gente não vai conseguir suprir. Um abraço, professor Flávio. Gente, é isso, então. Espero que a síntese tenha ajudado vocês a esclarecerem as dúvidas, né, da disciplina, a gente organizar um pouquinho os conceitos. O Roberto e a Fabrina querem falar, vou abrir, então, a palavra para vocês. Roberto, acho que foi primeiro, né, e depois a Fabrina. Claro. Não, só para falar para as pessoas que é você que vai dar aula na semana que vem, para você falar um pouquinho fazer um pequeno spoiler para a gente, né, da sua aula, que eu acho que é bacana para quem assistir, né? Para eles ficarem mais curiosos para a sua disciplina. Certo. Gente, semana que vem não percam, né? Temos a disciplina de leitura, ela era a 5ª disciplina, foi antecipada, e eu vou falar na primeira live sobre o que será que é leitura e qual que é a relação da leitura com o saber, né? Que será a combinação que tem aí, qual a aproximação que tem de leitura com o saber? Será que tem? Será que não tem? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Na segunda semana, a gente vai olhar mais diretamente para a escola e nos perguntarmos sobre quais as práticas de leitura que acontecem na escola. Será que essas práticas lá da escola, elas têm relação com os saberes das crianças? Elas promovem os saberes? Como será que acontecem as práticas na escola? E aí, na terceira, então, eu vou trazer algumas sugestões, né, de como a gente promove práticas de leitura que realmente tenham relação com os saberes das crianças, que façam sentido para as crianças, que tenham significado, porque, afinal, formar leitores, eu tenho certeza que, se eu perguntar aqui, todo mundo vai concordar que é muito importante, né, mas como a gente faz isso? Para fazer isso, vou dar um spoiler já, precisa ter sentido para a criança, né? Precisa partir dos desejos, dos interesses dela. Então, a gente vai fechar lá na terceira semana pensando nessa perspectiva da criança, tá bom? Já
estou com as aulas praticamente prontas, preparadas, estou muito animada. É um assunto que eu amo, então espero que vocês gostem, que seja bem agradável, bem proveitoso. Tá bom? É isso, não vou falar mais, porque senão vou contar muito. A Fabrina, pois não, Fabrina? Não, eu só queria relembrar o pessoal da atividade final, então, dessa disciplina, né, da disciplina 3, que é em cima da narrativa que eles escreveram, né? Tem algumas pessoas ainda que precisam escrever a narrativa, então escrevam sua narrativa. Vocês viram nessa aula, na de hoje, nas anteriores dessa disciplina, a importância de escrever a narrativa, né, autobiográfica, que realmente pode trazer benefícios para a vida pessoal, né, trazer mudanças. Eu falo por experiência própria, que eu participei da primeira turma desse curso, e quando eu escrevi minha narrativa, depois a gente fez, isso foi no começo do curso, né, em abril de 2020, no final do ano eu participei de um curso com o professor Flávio, e nós escrevemos uma narrativa coletiva, como é que chama? Como é que é, Roberto? Lembra aí, o texto prosopográfico. Texto prosopográfico, que trouxe, assim, uma parte de narrativa também. E nele eu escrevi alguns desejos que eu realizei, entendeu? Coisas, assim, que eu nem imaginava que eu pudesse fazer. E eu acabei realizando alguns sonhos, assim, né? Que nunca tinham sido escritos. Então, assim, é muito importante, o pessoal que não fez ainda, façam a narrativa. E aí, para fazer a atividade final dessa disciplina 3, precisa estar com a narrativa feita, né? Para poder voltar na narrativa e escrever lá o que você quer que os seus alunos vivam, né? Que você viveu, que foi interessante, e do que você viveu que não foi interessante, que vocês não querem que eles vivam essas situações. Então, era isso. Era meio que, assim, uma chamada de atenção aí para o pessoal. Corre, gente, não deixa para trás e vai dar tudo certo. Tá bom? Era isso, Cláudia. Muito obrigada. Sabrina, obrigada. Uma chamada de atenção super carinhosa, né, gente? Óbvio que vocês viram que ela mesma prova viva de como a narrativa projeta o futuro, né? Viram? Porque coisas que às vezes a gente não tem consciência, a partir do momento que a gente coloca por escrito, a gente fica ciente disso, né? E projeta para o futuro. Que legal, Fabrina, obrigada, viu? Tem mais uma coisinha que eu queria falar. Eu falo que o texto, não sei se na primeira ou na segunda, do Pierre Dominicet, que ele fala da narrativa com adultos, e eu falo que aquele texto, assim, é o texto da minha vida, que tem um adulto lá, acho que chama, agora esqueci se é Paulo ou se é André o nome dele, que ele fala em um determinado momento que ele teve que se pegar pelas mãos para reescrever a história dele. Eu passei por um momento assim, que eu tive que me tomar pelas mãos e reescrever, né? Não com tamanha intensidade das coisas que esse adulto citado pelo Dominicet passou, mas por algumas parecidas. E acho que 2020 foi um ano de perdas para muitas pessoas, né? E então esse texto é um texto muito importante, assim, na minha vida. Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, porque às vezes a gente está lendo algumas atividades, né? Não dessa turma, até de turmas anteriores, a gente percebe que os cursistas responderam e sem ler, parece que não tem nenhuma citação do texto, não tem nenhum comentário dos textos lidos. Então, assim, fica mais uma dica, e leiam, porque eles são riquíssimos, assim. A gente sempre aprende, nem que seja uma coisinha, sabe? Às vezes tem uma coisa que pega a gente e impulsiona, né? Nas leituras que a gente faz. É isso, gente. Fica o convite aí, né, para a gente estar aberto a essas relações com o saber que estão sendo
abertas para a gente, né? Aqui nessa formação, nos autores, nas discussões, nas conversas, nas atividades. Concordo plenamente, viu, Fabrina? Obrigada pelas considerações. Gente, nós vamos encerrando, então, tá? Agradeço a atenção de todos, a participação de vocês. Desejo uma boa noite, um bom restante de semana na escola, na vida pessoal, que vocês tenham uma excelente semana e a gente se encontra semana que vem, então, tá? Boa noite. Até mais. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Boa pessoal. noite, boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa noite, boa semana. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoas. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.